Mais uma vez, estamos aqui para o nosso programa Um Fato, Duas Visões. Um programa que é patrocinado e produzido pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. O nosso convidado de hoje é o professor João Pedro Perosa. Tudo bom, professor? Olá, tudo bem. O professor é psicoterapeuta, ele trabalha numa linha existencialista e é mestre em psicologia, além, claro, de ser professor da nossa casa, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Isso mesmo. A nossa companheira, Neide Nofres, diretora da Faculdade de Educação. Bem-vindo. Obrigado. Tudo bom, professor? Tudo bem. Nosso tema de hoje é psicoterapia. Excelente. Como é que o senhor escolheu trabalhar com psicoterapia? É um caminho que foi feito como? Eu acho que entrei na faculdade pensando já nisso, né? Acho que, de alguma maneira, antes da faculdade, acho que eu já era entre os amigos o chamado quando alguém queria conversar alguma coisa, mesmo em bar, né? E posteriormente entrei na faculdade em dúvida se seria a psicologia mesmo um caminho, a psicoterapia um caminho dentro da psicologia. E me encontrei nessa possibilidade de atuação e desde então venho atuando com ela, estudando e me aprofundando cada vez mais. O senhor trabalha basicamente com adultos, Basicamente né? com adultos. O que leva as pessoas hoje a buscar a psicoterapia? Acho que sempre, de modo geral, alguma forma de sofrimento, né? Sempre um sofrimento por uma falta de sentido de alguma maneira, que pode envolver desde questões muito práticas e objetivas, como uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade num relacionamento, como até não conseguir falar a razão de estar ali, sentir um incômodo e não saber nem a razão dele, né? Então, acho que várias questões trazem, até mesmo patologias mais médicas mesmo. Você quer dizer, então, para nós, que quando a gente tiver algum problema, tiver alguma coisa que a gente não consegue nem entender nem ver, um dos caminhos que a gente tem é procurar os profissionais da psicologia, e aí nós temos, por exemplo, às vezes tem psicoterapia, psiquiatria. Quais são as principais referências que você pode dar para a pessoa procurar esse tipo de conversa, esse tipo de atendimento? Tá. Como você bem disse, a gente tem duas abordagens diferentes que, de certa forma, estão ligadas a problemas diferentes, né? A psiquiatria ela é uma ciência médica e entende os comportamentos, as atitudes, os sentimentos do indivíduo à luz de uma, como que eu posso dizer, a partir de um olhar médico, né? De uma compreensão de corpo médico. O que não impede de muitos psiquiatras, né, se aprofundarem no que é a psicoterapia. Acho que a psicoterapia ela tem um outro viés nesse sentido, né? Ela não é contrária à psiquiatria de modo nenhum, muitas vezes é complementar a ação. Eu vou te interromper um pouquinho. Ele é complementar em que sentido? Muitas vezes, quando a gente tem um determinado problema, ele pode ser multifatorial, digamos assim. A causa dele pode ser multifatorial. Eu posso ter um problema que tem um fundamento orgânico, né? E eu posso ter um problema em função disso. Então, por exemplo, né? Eu me sinto muito triste e a psiquiatria, com os métodos dela, entende que isso se dá a uma baixa de dopamina e eu preciso tomar um medicamento para não me sentir daquela maneira. Bom, eu precisar de um medicamento para me sentir corretamente é uma coisa muito grande na minha vida, né? Uma coisa é precisar tomar um medicamento porque eu estou com uma dor de cabeça, outra coisa é para me sentir bem, né? Então, nessa hora, levar a vida com uma necessidade de um medicamento para me sentir bem, eu acho que mexe com a gente, faz a gente mexe com a confiança que a gente tem sobre os nossos próprios sentimentos, mexe com a confiança que a gente tem sobre a nossa apreensão da realidade, né? Acho que entender isso, passar por esse processo, é um processo difícil para a gente entender, né? E a terapia pode ajudar a gente a tomar consciência dessa condição, dessa situação. Então, nesse sentido que eu acho que pode ser complementar, né? Só um exemplo. O senhor é professor, o senhor é psicoterapeuta também. Como que a gente escolhe
um terapeuta? Né? Ser professor é uma qualidade que faz com que ele seja mais estudioso. Como é que a gente faz esse movimento de escolher um psicoterapeuta? Eu acho que são duas áreas de atuação bem distintas. Acho que ambas exigem muito estudo. Né? Acho que um professor ele tem uma diferença nesse sentido de ele estar mais exposto. Né? Então, as pessoas têm mais condição de conhecê-lo abertamente, porque hoje em dia, né, mesmo nessa entrevista, a gente aparece na mídia, ou muitas vezes... Né? Está toda hora se expondo, né? Oi? A gente está sempre se expondo, né? A gente está sempre se expondo. Né? E acho que isso permite também, né, que muitos alunos vejam a nossa compreensão ali e aquilo de alguma maneira sirva como um princípio de indicação, por um lado. Né? Por outro lado, acho que o que decide a terapia, a possibilidade de uma terapia dar certo, é no encontro uma empatia se dá. Empatia é uma palavra bem técnica bem para técnica, nós, né? Sim, sim. Você ir com a cara da pessoa. Eu acho que o principal é você ir com a cara com a pessoa. Eu acho que a questão da confiança no terapeuta, que é fundamental para o processo terapêutico, ela vai se construindo com o processo terapêutico. Quando o paciente precisa contar de alguma maneira com o terapeuta, ele consegue, né? Quando ele se sente acolhido, compreendido. Eu acho que isso vai se construindo no processo terapêutico. Agora, para dar certo isso, eu acho que tem uma coisa anterior e completamente incontrolável, que é o ir com a cara. Né? Às vezes a gente vai com a cara de uma pessoa ou não. Né? Isso nos leva a um outro caminho. Né? Algumas pessoas falam, não, você tem que fazer análise. Não, você faz terapia de que linha? Nem todo mundo tem esse interesse, porque para algumas pessoas tanto faz, como você disse, né? No momento de sofrimento, a tábua que nos aparece às vezes é a que é mais interessante. Mas você acha que depende da linha? Você acha que você trabalha numa linha fenomenológica existencial? E você acha que isso tem características específicas, algum paciente específico que vai buscar isso, ou independe? Eu diria que todas as abordagens, elas são completas e importantes e eficientes, e que quando eu digo que elas são completas, é que não é para um tipo de problema vai nessa abordagem ou para outro tipo de problema vai em outra abordagem, mas é que todas, teoricamente, dão conta de todos os problemas psicológicos, digamos assim, né? Elas estão, entre aspas, preparadas para dar conta de todos os problemas psicológicos. Porém, o público que chega no meu consultório, em parte, ele é muito ligado à minha vida acadêmica. Né? As indicações passam por aí. Então, passam por, muitas vezes, por pessoas que têm esse interesse, o interesse na abordagem. Querem, por exemplo, compreender como que se dá a terapia nessa ou em outra abordagem. Então, acho que a maior parte das pessoas não, e acho que isso indifere. Realmente, eu mesmo, quando vou indicar alguém, sugerir um terapeuta para alguém, a abordagem nunca é o meu ponto de partida para oferecer. Claro que uma pessoa de uma mesma abordagem, eu já trabalhei junto de alguma maneira, ou em supervisão, ou em grupo de estudo, eu consigo compreender um pouco mais sobre aquele terapeuta por conta conheço a sensibilidade dele para escutar o outro, para acolher o outro. E tem um pouco mais de confiança E tem também, um pouco mais de confiança, porque essa é uma questão que eu sempre me pergunto, como que a gente pode confiar num terapeuta? Quais são os critérios que a gente tem para confiar num terapeuta? Eu queria perguntar para você uma coisa muito simples, e às vezes a gente está numa roda de amigos, não fazendo terapia, e as pessoas falam, só Freud. Freud explica. Por que essa frase virou comum? O que significa isso? Olha, acho que tem vários significados essa frase. Um mais simples. Acho que essa frase, ela muitas vezes pode ser falada até de modo jocoso, no sentido de que Freud tem uma teoria da sexualidade. A sexualidade é um tabu, de certa forma, na nossa sociedade, né? Então é como uma brincadeira, é uma questão dessa ordem. Mas eu diria assim, Freud, ele foi um médico importantíssimo para a psicologia, porque ele trouxe, acho que
quando eu falo para a psicologia, é limitado, assim, para a sociedade moderna, porque ele trouxe a possibilidade de compreendermos certas atitudes, certas dimensões da existência humana que até então não eram observadas ou eram compreendidas ou não eram compreendidas, né? Ele, de certa forma, permitiu uma teoria que explicasse algumas coisas que a gente não via sentido. Por exemplo, uma paralisia sobre a qual não houvesse nenhum fundamento fisiológico para sua ocorrência, né? Então, a pessoa tinha uma paralisia, mas a parte neurológica, a parte muscular, a parte óssea dela estava completamente preservada, né? Então, acho que nesse sentido, ele foi um pioneiro e, digamos que a psicanálise que surge a partir da teoria dele cresce muito e ela é uma das primeiras psicologias, né? Então, acho que nesse sentido se tornou muito notório, né? A ponto de que quando você pergunta de psicologia, em geral, a pessoa pensa em psicanálise, a pessoa pensa, inclusive, no setting montado que fazia sentido na época do Freud para o Freud, né? Então, um setting com divã, né? Esse é o imaginário popular, digamos. Né, e aí eu queria engatar outra pergunta que as pessoas fazem também sempre do senso comum, vamos dizer assim, né? O senso comum é, se eu fizer terapia, eu vou ter que ficar deitada? Eu só falo deitada? Ou ele não me responde. Ele não me responde. Nada. Eu choro, fico alegre, e ele fica só olhando. Como é isso? Explica um pouco isso para as pessoas que estão aqui nos vendo. Eu acho que dá para fazer desse jeito também, né? E eu acho que isso tem uma justificativa em função de determinadas abordagens. Não são todas as abordagens que trabalham dessa maneira. Aliás, acho que hoje em dia é pouco em quantidade o trabalho que é feito dessa maneira. Eu não posso falar à luz da psicanálise que eu não sou psicanalista, então não conheço muito profundamente as razões. Acredito eu que tem a ver com uma determinada compreensão da necessidade de uma neutralidade do terapeuta para que tudo que apareça no discurso do paciente seja considerado algo exclusivo do paciente, uma projeção que ele faz sobre o mundo, sobre o próprio terapeuta numa relação de transferência. Acho eu que esse é o fundamento. Porém, na fenomenologia, que é de onde eu trabalho, às vezes a fenomenologia, ela como não é teórica, ela não tem uma técnica pré-construída. Ela tem alguns horizontes e objetivos pré-construídos. Logo, a técnica é construída com cada paciente em cada momento da terapia do paciente. Então, o divã é uma possibilidade nessa... E quando a gente fala divã, né, pode ser um divã daquele cara, como pode ser uma cama, assim, pode ser uma almofada no chão, pode ser uma almofada no chão. Acho que a ideia principal que está por ali, assim, é que a pessoa na minha frente não se sinta controlada no seu discurso pelas expressões que eu posso fazer acerca do discurso dela, mesmo as expressões que eu diria inadvertidamente, né? Como terapeuta, a gente está ali também sentindo, entendendo, né? E a gente pode expressar várias coisas com o olhar, por exemplo. Né? Você está falando um pouco, né? Assim, você está virando um pouco para a pessoa do terapeuta. Então, eu queria... Primeiro, o que é para você essa neutralidade, se ela é importante, se ela não é, né? E outra é uma pergunta comum, né? Que eu também recebo por ser terapeuta muitas vezes, mas como é que você vai para casa carregando todo esse tipo de problema? Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o ser terapeuta. Bom, primeiro que eu acho que não existe neutralidade nenhuma. Eu acho que é impossível qualquer neutralidade e até pela abordagem com que eu trabalho, é mais importante a gente explicitar o viés do que a gente buscar uma neutralidade, é que a gente não acredita em neutralidade. Né? Claro que a gente tem um certo cuidado, né, sobre várias questões que podem estar envolvidas e influenciar o discurso do paciente para uma direção no sentido de induzir, né, o que não é interessante, porque o interessante é um processo de tomada de consciência do paciente da sua condição, da sua situação, né, nesse sentido, parte do ser terapeuta muitas vezes implica em eu reservar, guardar para mim, né, certas opiniões, certos
julgamentos que eu faço, não do paciente diretamente, esse eu acho que muitas vezes é importante a gente trabalhar com o paciente, mas, por exemplo, de questões sociais Que de alguma forma também está implícita na nossa relação social diária, né? De que a gente seja capaz de saber quando e como falar o que para quem, né? Exato. Não diferente na relação social. E hoje em dia, eu diria que com as mídias sociais, né, com as redes sociais, o Facebook, essas redes todas, a nossa exposição está muito grande, né? O paciente, muitas vezes, ou cliente, né, que depende, tem várias terminologias para a pessoa que está ali na minha frente. Eu chamo de pessoa. Em geral, eu trabalho com essa pessoa, uma pessoa mesmo. Ela tem acesso a isso, ela busca isso, né? A gente que está na academia tem a plataforma Lattes, eles muitas vezes entram no Lattes, existe uma plataforma de profissional, né, que se chama LinkedIn, eles entram lá para observar. Então, a gente precisa saber que a pessoa que está chegando no nosso consultório, ela não está inocente, né? Mas ela também chega por uma indicação. Ninguém nunca chegou a mim porque, sei lá, viu meu nome no Facebook ou no LinkedIn ou numa plaquinha na rua, porque nem tem. Você acha que assim, uma pessoa mais distante desse universo, que não está como seu aluno presente lá e conhece o professor, ou não é uma pessoa que tem parente nessa linha, você acha que é um caminho válido procurar via LinkedIn um terapeuta? Você diria, olha, tudo bem vocês fazerem isso? Ou você pensaria outras maneiras de uma busca de um paciente, de um terapeuta, desculpa? Eu acho que o principal é você experimentar. Né? Você ir lá, conhecer a pessoa, ver se vai com a cara, tentar compreender a primeira acolhida da pessoa. Né? Acho que isso é o principal. Acho que a gente não deve ir com preconceitos, nem de conhecimento, nem de desconhecimento nesse sentido. Porém, justamente o que eu falei, eu acho que existe ainda para essa atividade uma rede de indicação que envolve as pessoas estarem conectadas. Então, eu falo para os jovens, eu tenho alguns supervisionandos se formaram há 1 ano, 2 anos, e eu falo para eles, vocês precisam estar nos lugares, não adianta vocês entrarem no consultório, que as pessoas não conhecem vocês, não vai chegar a gente só pela sua família, né, minha sobrinha está terapeuta, vai lá falar com ela, né, mas é rede. Onde são formadas essas redes? Em várias instituições, inclusive supervisão e tudo mais. Então ainda acho que a indicação ela tem um filtro, que é o filtro justamente da construção dessa relação, que não é exatamente um corporativismo, mas que é justamente uma possibilidade de você conhecer mesmo o terapeuta para poder indicá-lo. Eu tenho ainda outras coisas que estou fazendo, as coisas que me perguntam, claro, hein? Claro. Estamos aqui aprendendo. Que há essa oportunidade de que a gente poder se conhecer melhor, né? E poder ter alternativas cada vez mais condizentes com a pessoa. Ela é sempre individual e quando ela deve ser em grupo? Não, ela não é sempre individual. Não é. Pode também ser diferente. Existem vários tipos de psicoterapia em grupo. Mesmo na fenomenologia, hoje em dia, existe um grupo de formação em terapia de grupo, que chama Feno e Grupos. Mas essa possibilidade do grupo ou do individual, eu acho que ela não... Eu vou falar a partir da minha abordagem. Eu acho que abordagens diferentes têm compreensões diferentes. Né? Mas eu acho que ela não é um a priori. Ou seja, eu não sei antes se a melhor forma de terapia para a pessoa é individual ou em grupo. Inclusive, isso eu acho que precisa ser experimentado de acordo. Eu acho que o em grupo, ele permite... eu acho que cada uma tem algumas vantagens e desvantagens. Né? Eu acho que o em grupo, ele permite uma maior abertura de compreensão do que você está vivendo em perspectivas distintas. Eu acho que isso é algo super legal. Né? Você poder ver como várias pessoas entendem o que você está vivendo, mas ela tem uma série de outras questões. A dificuldade de se expor em grupo, né? A dificuldade de ouvir uma crítica, um julgamento sobre a sua vivência lá exposta. Né? E acho que isso um bom terapeuta consegue, né, encaminhar o grupo para que haja esse respeito e esse cuidado com todos os integrantes. Né? E para ser um bom terapeuta, a idade interfere? Interfere. Interfere? Eu acho que interfere. Em que sentido? Eu acho que
a idade por si só, não, mas como você vive esses anos, né? Eu acho que é uma profissão em que a tua experiência de vida, e não sei nem se é só, acho que a experiência de vida é importantíssimo, né? Você ir envelhecendo, acho que te permite outras perspectivas sobre a vida, que permite compreender a questão dos outros sobre outras possibilidades. De quanto mais jovem a gente tem mais, digamos, limitações de vivência, mas acho que principalmente o tempo de atendimento, né? Acho que quanto mais você atendeu, mais experiência de atendimento você teve, mais compreensão e diria, técnicas e formas de compreensão e timing da vivência do paciente você tem. Agora, eu não acho que isso é o fundamental. Acho que, nesse sentido, vai aprimorando, mas envolve uma disponibilidade pessoal, envolve uma abertura, inclusive... E terapia pessoal. Uma terapia pessoal essencial, que faz parte do que você tinha me perguntado antes, como que a gente vai para casa com tudo aquilo, né? Acho que a terapia pessoal, ela é importantíssima para a gente trabalhar isso, para que não vá, não é fechar a lojinha e ir para casa, né? Assim, aquilo, a gente é tocado pelas questões do paciente, a gente não é nem de ferro, e nem acho que deve se buscar, né, ser de ferro, ou se defender, ou se proteger do outro. É uma profissão que exige mesmo essa abertura, essa disponibilidade. Você poderia trazer para nós também algumas reflexões, porque, por exemplo, eu vi há uns anos atrás, né, que em alguns lugares, especificamente no Rio Grande do Sul, o filósofo se apresentava como aquele que pode também colaborar, né, na medida em que o trabalho é terapêutico, e aí não necessariamente da psicologia. Então, outras áreas que fariam isso. Você vê isso, terapia breve, eles falam, terapia breve, terapia agora virtual. Como que você vê isto, para que a gente possa entender melhor? Então, a própria psicanálise freudiana, ela não exige a formação em psicologia. Sim. Não, engenheiro pode ser um psicanalista freudiano, né? Eu acho que é necessário, sim, uma formação, e eu não vejo com maus olhos a filosofia se dispondo a isso. Aqui mesmo na faculdade, a gente tem a professora da pós em filosofia, Mara Dulce Critelli, né? E a Critelli, ela acompanha desde a fundação da Associação Brasileira de Design e Análise, que é uma das escolas de psicoterapia, né? E ela, outro dia, fez uma palestra sobre algo que ela chama de clínica filosófica. Né? E eu fui assistir, achei muito interessante e achei, inclusive, muito parecido com o que a Associação Brasileira de Design e Análise propõe como cuidado e atendimento. E falei isso com ela, né? Falei, olha, mas é muito parecido. Né? Ela falou, que eu acho que tem uma diferença, que tem um caráter um pouco mais pedagógico, essa clínica filosófica. Pegou seu ponto. Pegou meu ponto. Eu sou da psicopedagogia, mas também sou psicodramatista, também sou formada. Mas é que eu acho que o sentido com o qual ela fala sobre isso é um pouco de que ela sente uma certa liberdade, que ela entenderia que aqui na clínica psicológica não teria, de trazer textos, de discutir textos, mesmo em grupo. Então, de repente, uma questão que aparece como uma questão existencial pode ser trabalhada a partir de textos filosóficos. Então, ela acho que ela tem pelo que entendi, foi uma conversa muito breve, informal. E aí tem uma outra questão em seguida, assim como vem a filosofia, que me falam, a terapia existe porque os padres antes eram os ouvintes e os aconselhamentos vinham de lá. E agora, como a gente faz? Quer dizer, tem outras pessoas se apresentando como capazes de lidar com esse autoconhecimento. Como você vê isso? Esses surgimentos todos que estão no mercado. Então, acho que quando vira mercadoria, a gente fica muito suscetível a pessoas mal intencionadas, né, querendo vender produtos. É a formação dessas pessoas, como você disse. Exatamente. Eu acho que não só a formação, como método. Né? Acredito eu, né, eu não sou católico,
mas que, por exemplo, as confissões, né, elas, apesar de esteticamente parecerem algo semelhante, elas têm um outro caráter, né? É um pedido de julgamento, é um pedido de encaminhamento para esse julgamento. De absolvição. E de absolvição. Né? Eu acho que a psicoterapia ela é um processo de ampliação da consciência. Ela é de tomada de consciência da tua situação, do teu sofrimento, né? E nem sempre tem absolvição. Né? E não tem o julgamento. Eu falo muito isso quando vou atender assim, olha, eu não sei viver a sua vida melhor do que você mesmo. Eu sei viver a minha vida melhor do que você viveria a minha vida, mas a sua vida eu não sei. Então eu não sei aconselhar você, não é um aconselhamento, não sei julgar você, né? Porque justamente eu não tenho essa condição. Não é esse o sentido da terapia. É uma tomada de consciência. E daí, nesse sentido, eu gosto muito de falar algo que um professor e tio meu fala, que é o Miguel, ele fala, tem terapia A e B, né? Da terapia breve que você falou, né? Tem uma terapia que eu tenho um problema, eu vou lá na terapia, eu falo sobre esse problema, eu compreendo esse problema. Muitas vezes esse processo de compreensão do problema modifica o que é o próprio problema, né? E eu resolvo de alguma maneira aquele problema, e essa terapia acaba aí. Né? E tem uma terapia que é você, nessa vida, né, da cidade, você parar um pouco para pensar nessa própria vida, né, que é só um processo de autoconhecimento, e esse não tem fim, né? Esse não tem tempo, não tem processo linear, né? Ele é parar para pensar. Você deixa aí uma coisa em aberto que o nosso tempo está terminando, a gente não pode responder, sobre o tempo da terapia. Eu vou deixar em suspenso mesmo e vou abrir para você falar suas últimas palavras para se despedir, que nosso tempo agora está terminando. Tá, puxa, queria agradecer pela oportunidade de poder estar falando um pouco sobre esse trabalho que eu acho tão importante, ligado à saúde, ligado até à política, né, da vida em sociedade, e que dá um espaço para algo que anda tão difícil com essa vida pública, que é a intimidade e o poder olhar para a intimidade e as angústias envolvidas nessa intimidade. Obrigada a você de aceitar nosso convite. Foi um prazer. E, como sempre, estamos aprendendo. E o conhece-te a ti mesmo ainda parece importantíssimo, né? Obrigada. Até mais. Até uma próxima oportunidade. Até logo.